Está no ar o Memória BC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. Olá, tudo bem? Eu sou Elias Silveira e este é o programa Memória BC, um programa para moradores de Balneário Camboriú contarem as suas histórias. É um registro produzido pelo Legislativo da nossa cidade para as futuras gerações. O Memória BC, lembrando, vai ao ar às segundas, quintas e sextas-feiras, às 8 horas da noite. Olha, o nosso convidado no programa de hoje é Marco Antônio Schroeder, é oficial do primeiro registro de imóveis da comarca de Balneário Camboriú. E tem muita história, né? A começar pela questão do próprio registro de imóveis, né? Que de um primeiro registro, né, lá no passado, quando o Balneário Camboriú transformou-se em sede da comarca em 1969, hoje são 4 cartórios, né? Desmembrou-se aquele primeiro e mais 3 atuando aqui na nossa região. Primeiro, Marco Antônio Schroeder, é um prazer ter o senhor conosco aqui para falar dessas histórias tão bonitas de Balneário Camboriú. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer também estar com você, Elias, e com os ouvintes e os telespectadores, né, para ver com que posso contribuir nesse tão importante acervo que está sendo montado pela Câmara Municipal de Balneário Camboriú. Perfeito. Olha, nós vamos dividir aqui o nosso programa de hoje em 2 partes. Uma primeira parte falando exatamente da questão do cartório, né, do registro de imóveis de Balneário Camboriú, essa história também, né, que passou por muitas transformações, e depois contar um pouco também da história pessoal do Marco Antônio Schroeder com Balneário Camboriú. Primeiro, quando lá no começo, né, o Balneário Camboriú, quando transformou-se em município em 1964, o cartório de registro de imóveis não era localizado aqui, sim em Camboriú, né? Não, inicialmente em Itajaí. Itajaí abrangia essa circunscrição toda, né? Então, quando foi criada a comarca lá em Camboriú, né, em Camboriú, foi instalada a comarca, se instalou no final de 66 o registro de imóveis que abrangia, além de Camboriú, a praia, o distrito da praia, Itapema também, né? Uhum. Aí depois, com a vinda para Balneário Camboriú da sede da comarca em 1969, né, se não me falha a memória, o cartório veio para cá. Exatamente. Aí veio o meu antecessor, que era o Lindor Ribeiro de Camargo, instalou então o registro de imóveis aqui em Balneário Camboriú. Lembro-me muito bem ali na Avenida Central, né? Quase na casa dele? Na casa dele, nos fundos era a casa dele, uma casa muito bela, numa região bem central de Balneário Camboriú. Agora, depois então, o que levou à divisão desse registro de imóveis? Tá. Inicialmente, havia um acúmulo muito grande de atividades no registro, porque, como você falou muito bem, ele abrangia, né, hoje são 4 circunscrições imobiliárias. Então, o tribunal decidiu dividir ali na rua 2500. Então, da 2500 para o norte, ficou com o primeiro ofício, incluída Camboriú. E da 2500 para o sul, incluída Itapema, ficou para o segundo registro de imóveis, né? Posteriormente, foram criadas as comarcas de Itapema e de Camboriú, na década de 90 já, né? Isso. E aí foi instalado o cartório do registro de imóveis de Camboriú, desmembrado do segundo, e em 90 e tanto, não sei se 95, foi instalada a comarca de Camboriú, e aí o registro de imóveis da circunscrição de Camboriú foi instalado lá. Perfeito. Agora, obviamente, naquele tempo a gente tinha grandes áreas ainda, né? Em Balneário Camboriú, inclusive, né? E hoje a gente não tem mais essa, porque foram desmembrados em loteamentos, né? Hoje não há áreas, na minha circunscrição, no primeiro registro, praticamente área grande não há nenhuma, né? Na circunscrição do segundo, há alguma coisa ali na Nova Esperança, né? E também na Interpraias, mas não são áreas grandes, não.
São áreas relativamente não tão grandes, mas também que tem um controle de qualquer loteamento, né? Mesmo porque é uma área de preservação ambiental. Exato, né? Exatamente. Então, o que ocorreu? A verticalização, né, em Balneário Camboriú, nessa 50 quilômetros quadrados, dos quais muito menos é aproveitável, né? Houve a verticalização. O senhor chegou para ser o oficial do primeiro registro de imóveis da comarca de Balneário Camboriú em que ano? Eu me inscrevi para o concurso em 1989. 89. Mas só vim a assumir em 1998, porque houve recursos e uma série de coisas, né? Então eu assumi no dia 19 de novembro de 98, vai fazer 21 anos. Foi a partir então da sua ascensão, o governo, o Estado, o Tribunal de Justiça resolveu fazer então a oficialização da pessoa responsável pelo registro de imóveis através de concurso. Antes não era assim. Não, a Constituição não obrigava o concurso, entende? Alternativamente, se fazia por opção da direção do fórum, né? Por exemplo, eu tive notícia, não sei, que o Camargo teria feito na época concurso, lá em 65, 60, né? Lá em Camboriú, na sede da comarca. Certo. Então foi disputado. Mas não havia a obrigatoriedade. A partir da Constituição de 88 é que os chamados cartórios, né, passaram a ser preenchidos obrigatoriamente por concurso público. Aqui em Santa Catarina demorou um pouco mais, né, porque fizeram uma emenda à Constituição estadual dizendo que os titulares que estavam em exercício seriam efetivados. E isso deu uma batalha judicial muito grande. Né? Só a partir de 98 é que o presidente do tribunal passou a cumprir a Constituição Federal. Perfeito. Agora, muita gente falava antigamente, não, mas o cartório é uma coisa hereditária, o registro de imóveis passa de pai para filho. Isso não chegou a acontecer ou chegou a acontecer? Não, chegou sim. Era assim mesmo. Era permitido, né? Você vê, aqui em Balneário, o senhor Wilson Santos era titular do tabelionato. Certo. Né? Ele passou para o filho Marilson, antes da Constituição. Antes de 88. Né? E em Itajaí tinha o Krobel, né? Que passou para o filho também. O registro de imóveis lá era o pai do Xuxa, né? Não me lembro, Almeida. Almeida. Aldo Mário de Almeida. Isso. Ele passou para o Xuxa. Né? Olha, que coisa. E isso não é só, nessa questão, a gente quando fala aqui, nós não estamos falando tão somente do registro de imóveis, né? Os demais cartórios também eram assim. Também era assim, também era assim. Né? Do registro civil, era a senhora que ficou lá até pouco tempo atrás, também antes era do marido, depois ela assumiu. Depois ela assumiu, né? Porque era permitido, né? No caso do primeiro registro, na época já não tinha, acho, no segundo ainda não tinha, mas a Rosa Helena, que era a esposa do Camargo, que acabou assumindo aqui. Sim, ela assumiu com essa brecha na Constituição Estadual, entende? Ela se efetivou, né, quando ele faleceu, acho que foi em 94, não me lembro bem, e ela então se efetivou. Mas, em 98, o presidente do tribunal tirou todos os que estavam nessa condição, né, de terem sido efetivados depois da Constituição e promoveu os concursos e tal. Né? Olha, e na área do primeiro registro de imóveis da comarca de Balneário Camboriú, quantos imóveis nós temos registrados hoje? Olha, eu não sei. Por quê? Porque nós temos o acervo inteiro. Né? A gente fica com o acervo, o cartório mãe, que é chamado. Ah, perfeito. Fica com todo o acervo. À medida que os imóveis são transferidos, são transferidos para os adquirentes, é que as matrículas, então, vão para
os outros registros, né? Então, por exemplo, um imóvel em Itapema, se for anterior ao ano 2000, se não houve movimentação depois do ano 2000, ele ainda está no acervo do primeiro registro. Ah, perfeito. Se houver uma movimentação, aí vai se abrir a escritura, né, de transferência, vai a registro lá em Itapema já. Então lá se abre uma matrícula. Ah, perfeito. Então, por exemplo, aqui tem 100 mil matrículas, né, das quais 50 mil já foram para Itapema, perto de 40 mil já foram para Camboriú, né, um outro tanto foi para o segundo ofício. Então, quantos imóveis tem ainda na circunscrição do primeiro, eu sinceramente não sei, é muito difícil apurar isso. Sim, porque consta ainda todos esses terrenos do passado, né? Quer dizer, em Camboriú, a gente sabe que tem muita questão do loteamento, né? Aí quando a pessoa vai instalar o loteamento, que passa para um terceiro, aí sim, então, vem e sai daqui e vai para o cartório de registro de imóveis em Camboriú, é isso? Se o loteamento for implantado agora, então vai o terreno bruto para lá, né? Para o registro do loteamento. Então se transfere no primeiro ato de registro. Então o loteamento é registrado lá, vai e desmembrado em matrículas filhotes, que a gente chama, né? Perfeito. Agora, se o loteamento foi registrado ainda em Balneário, embora situado em Camboriú, aí vai matrícula por matrícula à medida em que esses lotes vão sendo escriturados. Entendeu? Agora, uma curiosidade, a gente sabe que vencendo essa história de Balneário Camboriú, que é um município novo, mas com muita história, né, a ser relembrada aqui. Por exemplo, a gente sabia que antigamente, por exemplo, o Zarlin, quando abria um loteamento na nossa região, Leopoldo Zarlin, vendia a longo prazo, ou mesmo os argentinos, quando estiveram em Balneário Camboriú, comprando muitos apartamentos. Isso resultou em muitas pendengas na justiça ou não? Sim, resultou. Então, eu me defrontei com situações incríveis por falta de organização, né, no registro de imóveis ali. O que acontecia? Alguns loteamentos mais antigos foram registrados em Itapema. Em Itapema não, em Itajaí, perdão. Em Itajaí, certo? Bom, quando se transferia, como eu falei antes, por escritura, algum lote desse, cabia ao registro de imóveis, como ainda cabe hoje, comunicar a origem, que foi aberta uma matrícula, para que funcione o princípio da continuidade, né? Então você sabe que esse imóvel é derivado daquele e assim por diante. O que acontecia? Por desorganização, aqui, lá, não havia essa comunicação e ela não era averbada. Então o que acontecia? Ficava a transcrição em Itajaí, mas já tinha aqui em Balneário também. Certo? Então isso dava uma confusão na hora da posse, né? Quando a pessoa ia lá tomar posse do terreno. A outra situação era dos terrenos em que as pessoas compraram, permaneceram com seus contratos em casa e não trataram de escriturar e registrar, né? Aí acabava também por desorganização, ou às vezes até por má fé, o loteador vendendo de novo, ou ocorria uma penhora e esse imóvel ia a leilão, aí passava a ter dois donos. Aí tinha a questão, tinha que ser decidida na justiça. Hoje o que vale, por exemplo, para você comprovar a propriedade daquele imóvel é o registro. É o registro. Não tem outra forma, né? Não tem outra forma. Mesmo que a pessoa tenha adquirido, tenha em casa um contrato, ou até uma escritura não registrada, ele perde se o outro tratar de registrar. Porque muita gente hoje, com o advento inclusive do Imposto sobre Transição de Bens Imóveis, ITBI, muita gente acaba segurando um pouco para passar o contrato para não pagar aquele valor devido ao município, né? Exatamente. E isso ocorre particularmente aqui no litoral, que a pessoa ou compra para ver a lei e diz, não sei se eu vou gostar e deixa para depois, ou compra para investimento. E aí não registra, passa o contrato para frente, certo? Então, é uma situação muito perigosa, porque, como foi dito antes, pode ser vendido de novo,
pode ocorrer uma penhora, ou há o óbito do antigo proprietário, aí tem que se habilitar inventários, né? É uma situação muito perigosa, não registrar. Perfeito. Olha, nós vamos a um rápido intervalo. Estamos falando hoje, gravando esse programa no dia 11 de novembro de 2019. Falamos sobre a questão do registro de imóveis em Balneário Camboriú, mas após o intervalo, nós vamos então abordar a vinda, né? Como é que está sendo a vivência, quando ele veio para Balneário Camboriú, com o oficial do primeiro registro de imóveis da comarca de Balneário Camboriú, Marco Antônio Schroeder. É um instante só. Você está acompanhando o Memória BC. Eu nasci há 40 anos. Desde o início percebi que a arquitetura, os modos de fazer e as tradições que constituem a história de Santa Catarina deviam ser preservados. E eu precisava proteger esse patrimônio. Eu nasci para fazer a arte girar e para ensinar a fazer arte. Também tive algumas cicatrizes, mas que serviram para me deixar mais forte. Eu sou a Fundação Catarinense de Cultura e no meu aniversário eu te convido a fazer parte dessa história. Visite os nossos espaços culturais e viva a cultura de Santa Catarina. Eu vivo dizendo para minha vizinha, cuidado com a dengue. Mas olha lá, as calhas estão sujas, não coloca areia nos pratinhos das plantas, a caixa d'água está aberta. Desse jeito, eu vou ligar para a Secretaria da Saúde, a SEVO. Para prevenir a dengue, vale até cuidar da vida do seu vizinho. Combate a dengue, um dever de todos nós. Prefeitura Municipal humanizando o Balneário Camboriú. Só falta não receberem os agentes da saúde. Você está acompanhando o Memória BC. Estamos de volta e o Memória BC de hoje é exatamente com Marco Antônio Schroeder, que é oficial do primeiro registro de imóveis da comarca de Balneário Camboriú. Esse Memória BC, você sabe, é um programa para moradores contarem suas histórias em Balneário Camboriú. Um registro produzido pela Câmara Municipal de Balneário Camboriú, que vai ao ar às segundas, quintas e sextas, às 8 horas da noite. Agora, Marco Antônio Schroeder, a vinda do senhor para Balneário Camboriú, quer dizer, o contato com a nossa terra, o contato com o nosso município, o senhor só teve a partir de ter passado, há 21 anos atrás, nesse concurso para oficial do primeiro registro de imóveis, ou é de muito tempo antes? É, de muito tempo. Eu sempre digo que não foi uma vinda, foi um retorno a Balneário Camboriú, né? Porque os familiares, desde a década de 50, por aí, veraneavam aqui, né? Então, pequenino já eu vinha e assim todos os anos, seja com meus pais, às vezes eles não podiam vir, eu vinha com meus tios, né? Mas não passou um ano sem que eu veraneasse aqui. A gente sabe que família Schroeder tem vários locais aqui do nosso estado, inclusive temos um município, né, de Schroeder, né? Na região do Vale do Itapucu, ali próximo a Guaramirim, Jaraguá do Sul. Agora, o senhor é de onde? De Indaial. Indaial. Minha família é de Indaial. Indaial, no médio vale do Itajaí. Exatamente. Nasci em Blumenau, mas toda a minha família é de Indaial. Perfeito. E de Indaial, o próximo passo foi a vinda para o balneário ou não? Não. Em Indaial, quando eu terminei a escola primária, né, e quis ir para o ginásio, não havia Indaial, então eu fiz o exame de admissão e fui para o Blumenau, frequentei o Pedro II, Colégio Pedro II, fiz lá o ginásio científico. De lá eu fiz o vestibular em Florianópolis, que era a faculdade de Direito era única, né? Só tinha uma universidade lá em Florianópolis. E aí me formei, comecei a trabalhar lá, no BESC, depois no BRDE, e fiquei por 20 e tantos anos, né, quase 30 anos morando em Florianópolis.
Então, quando eu passei no concurso e o tribunal me designou para cá, eu voltei em 19 de novembro de 98. Daqui a alguns dias, faz 21 anos que eu vim para cá. Perfeito. E já com a mudança, né? Para morar aqui. É só para lembrar o pessoal que está nos acompanhando, os mais jovens, né? Na realidade, o primário era até o quarto ano. Aí você fazia um exame de admissão. Se reprovasse um exame de admissão, fazia um quinto ano e depois ia para o ginásio. Isso. E o científico era o que? Relativo ao ensino médio hoje, nosso. Ensino aqui. médio, exatamente. Perfeito. Mudou a terminologia, né? Perfeito. Agora, de Indaial para cá, a gente sabe da existência, né? E terminava ou iniciava a Estrada de Ferro Federal Santa Catarina, onde hoje está instalada a Havan e também um supermercado ali naquela região ali, né? O senhor chegou a vir muitas vezes de trem para cá, para Itajaí? Algumas vezes nós viemos ou voltamos de trem, né? E era muito divertido. Mas a minha família vinha de carro, com muitos mantimentos dentro, assim, enfim, com a mudança quase completa, né? E nós comprávamos alimentos e tal ali na central, a dona Muxi Silva, mãe do Álvaro e do Ademar, exato. Do Ademar e tal, né? Olha que coisa, né? Porque naquele tempo, uma das histórias que eu ouvi falar muito é que a dona Muxi era uma comerciante um pouco à frente do seu tempo, até roupa de verão para a praia ela alugava, né? Biquíni, fazia tudo, uma série de coisas que era interessante, né? Quer dizer, ela já era uma empreendedora, o pessoal não ia usar um biquíni lá em interior de Santa Catarina e vir de biquíni para cá, que até naquele tempo era meio... Mas chegava aqui na praia, calor da praia, ia lá, alugava um biquíni, alugava um traje de banho. Pois olha, eu não sabia dessa história, não. Essa é uma coisa interessante. Quando o senhor veio para cá, ainda era o distrito da Praia de Camboriú? Era o distrito ainda, não era município, né? Exatamente. Agora, como é que era o Balneário Camboriú nesse tempo? Eu quando vim para cá em 68, eu me lembro das rosetas na praia. Nossa. Bom, nós tínhamos duas missões logo na chegada, né? Era botar água na caixa, através daquela bomba manual, né? Tinha um poço, e tinha uma bomba manual que a gente bombava água para a caixa para lavar a casa. E a segunda era fazer um carreiro, assim, pegava a enxada, fazia um carreiro para evitar as rosetas na praia. Tinha aquela vegetação, né? Sim, sim. Aquela vegetação rasteira. E essa história toda antecede, inclusive, a instalação da rede de água, que na época foi primeiro do Carlinhos Rosa, né? E depois que virou municipal e depois virou Casan, na época, né? Hoje é a nossa Imasa, né? Hoje é a nossa Imasa. Seu Carlinhos que fornecia água para a cidade que era mais concentrada aqui, né? No centro, né? Era mais a região central mesmo, né? É interessante que as pontas, tanto o Pontal Norte quanto o Pontal Sul, naquela época pareciam tão distantes, né? Hoje a gente faz assim rapidamente, né? Claro, era bem distante mesmo. A gente veraneava bem no meio da praia, na frente da ilha, né? Então era mais ou menos equidistante o Pontal Norte e o Pontal Sul. Mas o Pontal Sul era muito pouco habitado. Ele era habitado lá na Barra mais, né? Sim. Ali depois o Fischer instalou um hotel, aí foi puxando um pouco de casas para a região. O Pontal Norte não. Quem veio, né, quem vinha geralmente do Vale do Itajaí para veranear, já ia tratando de comprar terrenos por ali, né? O primeiro local que eu visitei em Balneário Camboriú foi exatamente em frente ao Marambaia, ali naquela região, que na época era do canto, né? O canto da praia, né? E atrás tinha o loteamento do Banco Inco. Não sei se você lembra. Banco Inco, Banco da Indústria e Comércio, com sede em Itajaí. Isso. Que virou o Bradesco comprou depois, né? Foi. Eles fizeram um loteamento grande ali naquela região, para trás do Marambaia. Rua 2001, 1901, por ali. Certo. E até hoje, o Bradesco tem alguns interesses, né, comerciais e empresariais aqui em Balneário Camboriú, claro, financiando o próprio empreendedor do Balneário Camboriú, né? Isso é muito importante. Agora, e essa região central, o ponto principal era a Avenida Central, né? Era. O restaurante Mariluz era o centro, assim,
era o centro do centro, né? Digamos assim, a gente ia para lá para ver as meninas que passeavam ali pela Avenida Central, né? E depois tinha a boate do Dimas, que fica, era ao lado do Camelô, hoje é o Camelô Schroeder, né? Antigamente tinha o Espetinho. Do Espetinho do Schroeder, assim, na Avenida Brasil, aquela região ali, né? Isso, então, perto do hotel... Hoje é o Hotel dos Açores, né? Um pouquinho antes ali. Hotel, tem um hotel também do português, né? Dos Cibara, Açores. Hotel Cibara. O Cibara também, tem o Cibara. Isso, no lado do Cibara hoje, né? Perfeito. O Hotel dos Açores, depois de muito tempo, ficou um empreendimento meio que abandonado, um redondão ali que o pessoal chamava, né? Agora, agora essa fase, claro, aí deixou de ser distrito, virou município em 1964, Balneário de Camboriú. Tem muita gente que fala ainda Balneário de Camboriú, sim, mas com o advento aí da comarca sede aqui na nossa cidade, o D foi suprimido, ficou Balneário Camboriú, né? Então, na verdade, o senhor acompanhou toda essa transformação de Balneário Camboriú, daquela cidade pacata, no verão, muita gente, mas no inverno todo mundo se conhecia, né? Olha, para ter uma ideia, quando eu cheguei, vim morar aqui, final de 98, o comércio fechava ao meio-dia, fechava tudo ao meio-dia, né? Então, e se reabria às 2 horas, né? Sim. Hoje vira direto, acho que até 10 horas da noite, né? Abre domingo, sábado. E ela foi crescendo. Por exemplo, a gente era moleque, saía para brincar e era dito assim, ó, não passa ali da onde hoje está a igreja Santa Inês, dali para trás, porque é banhadão. Né? Então estava proibido de andar no banhado, e lá que era bom de andar, né? Perfeito. E claro, tinha passava o Rio Marambaia, tinha um outro ribeirão ali pela Rua 600, pela Terceira Avenida. Era bem diferente, né? Era bem diferente. Você vê ali onde hoje é a Praça Tamandaré, ali era a gente chama de área de alagamento, né? Sim. Porque esse Riacho Marambaia, ele vinha quando a maré estava cheia, que ele não conseguia desaguar lá no final, né, na Barra Norte, e quando havia muita chuva, ele estourava ali para o mar, né? Exato. Naquela região. Tinha até uma pontezinha ali, né? Tinha uma pontezinha para pedestre, né? Sim. Eu tenho foto daquela ponte. Olha, que coisa, né? Que coisa de memória, é claro, sem falar da própria ali, tinha a Lagoa, né? A Lagoa que passava um pouquinho para frente ali. Até hoje nós temos a Avenida da Lagoa, em Balneário Camboriú, sem ter a Lagoa, né? A Lagoa não existe mais. Eu acho uma pena muito grande, porque tivessem preservado esse riacho, né? Com as suas lagoinhas e tal, e construído para trás dele, especialmente lá no Pontal Norte, seria uma coisa maravilhosa. Você vê, em Miami eles fizeram canais, né? Sim. Onde eles vão de barco, as casas dão de frente para o canal, os prédios. E aqui foi fechando, né? Hoje não tem mais jeito. Passa até embaixo de prédio. Os grandes empreendimentos, né, estão mais para a beira da praia. Fez o contrário, na verdade. Né? De Itapema, por exemplo, na beira da praia são construções menores e as maiores para os fundos. Aqui foi feito o contrário. Uns dizem que esse é o charme da cidade. A Avenida Atlântica, né, é uma polêmica. Não devia passar carro. Mas, historicamente, a Avenida Atlântica, ela serve assim para os passeios, né? Quantos namoros não aconteceram ali de carro, né, de automóvel, né? As primeiras sinalizações, né? Aí passava, via, alguém via também, se interessava, parava. Exatamente. Era uma festa, né? Uma grande festa, né? Tinha um boliche ali no centro também, movimentadíssimo, né? Perto da Praça Tamandaré. Perfeito, ali foi até um roller também, que o pessoal andava de patins ali, chegou a andar naquela região ali. Hoje já não existe mais, faz muito tempo. A Praça Tamandaré, por si só, já é uma história também, né? Segundo consta, diz que construiu um prédio no local onde está a praça hoje, não fosse o prefeito da época, o Meirinho, Gilberto Américo Meirinho, nós teríamos um prédio ali e a Avenida Atlântica passando pelos fundos, né? Ainda bem que pelo menos nessa acertaram, né? Essa preservaram, né? Perfeito. Agora, depois de contar toda essa história para nós, relativa
ao registro de imóveis em Balneário Camboriú, depois falar desta sua vinda, que não é de agora, de muito tempo para Balneário Camboriú. E esse é um programa em que a gente deixa exatamente um legado, né, para os futuros moradores de Balneário Camboriú, para os jovens, para aqueles que estão começando a vida agora, partindo dessa experiência que o senhor teve e tem ainda em Balneário Camboriú. Qual é a mensagem que o senhor deixaria para esse povo? Pois é, eu acho uma cidade fantástica para morar, né? Ela tem alguns problemas e tal, mas é uma cidade fantástica onde você consegue se divertir praticamente sem gastar dinheiro, né? Porque se a pessoa vai ali para a beira da praia, tem aquelas árvores, né, de sombra, pode ficar ali, ou mesmo quem gosta vai tomar o sol, né? Então, o que eu digo? Preservar, amar essa cidade, né? E procurar mantê-la assim, porque nós somos do interior, né, como foi dito. Sim. O sonho de quem mora lá qual é? É vir para cá nas férias, no final de semana e, se possível, após a aposentadoria, né? Quantos casais vêm para cá depois de se aposentar, né? E, como eu disse, vive com poucos recursos, né? Se diverte, vai ali para a praia, joga bola, joga dominó, né? As senhoras se reúnem, conversam. E tem até, a prefeitura mantém um programa de atividade física ali, né? Com instrutores. É uma cidade, eu acho uma cidade fantástica. Como dizia o falecido Alberto Pereira, que foi vice-prefeito de Balneário Camboriú na segunda gestão do seu Armando César Guislandi, ambos já falecidos, mas o Alberto Pereira dizia assim, olha, o Balneário Camboriú é tão legal, é tão bom, que se você vem de bermuda esfarrapada naquele tempo, chinelo de dedo, com camiseta ou sem camiseta, você está vivenciando com todo mundo, está conversando com todo mundo, sem problema nenhum, né? Não tem muita distinção, né? Claro, a praia é um ambiente democrático, né? Todo mundo usa e é igual ali, fica um guarda-sol, uma cadeira e pronto. Perfeito. Olha, foi muito bom conversar com o senhor nesse programa, que com certeza vai ficar para a história e na memória de Balneário Camboriú. Um grande abraço, obrigado por ter aceito o convite. Estamos sempre à disposição. Muito obrigado, foi um prazer muito grande falar e foi muito rápido. Perfeito. Esse programa é gravado no dia 11 de novembro de 2019. O Memória ABC, um programa para moradores contarem suas histórias de Balneário Camboriú. É um registro produzido pela Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. E o programa de hoje foi com Marco Antônio Schroeder, oficial do primeiro registro de imóveis da comarca de Balneário Camboriú. Grande abraço, obrigado pela cortesia de audiência e até a próxima oportunidade. Você acompanhou o Memória ABC, um programa de entrevistas com pessoas da comunidade para resgatar histórias de Balneário Camboriú. As entrevistas já realizadas estão disponíveis no portal do Legislativo.